Olá, alunos, tudo bem? Eu sou o professor Jardel e essa é mais uma aula do curso de Mecânica Básica. Sejam muito bem-vindos. Na aula anterior, aprendemos alguns conceitos básicos que iremos utilizar durante todo o nosso curso, como, por exemplo, a expressão da segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração. E para que a expressão seja usada de maneira correta, precisamos entrar com as unidades corretas. E agora vamos aprender quais são as unidades e como usá-las corretamente. O tema dessa aula é unidades de medidas e o objetivo é que, ao final da aula, sejamos capazes de aplicar as unidades corretas nas fórmulas e conceitos usados em engenharia. As quatro quantidades básicas, espaço, tempo, massa e força, não são todas independentes uma das outras. Elas estão relacionadas pela segunda lei de Newton, força igual massa vezes aceleração. Por causa disso, as unidades usadas para medir essas quantidades não podem ser selecionadas arbitrariamente. A igualdade força é igual massa vezes aceleração é mantida somente se três das quatro unidades, que são chamadas de unidades básicas, forem definidas arbitrariamente. E a quarta unidade é então derivada da equação, ou seja, para que tenhamos um número que se possa comparar com outros números, é fundamental que a unidade de medida sejam as mesmas. Não podemos comparar unidades diferentes, por exemplo, comparar 50 metros com 50 segundos. O Sistema Internacional de Unidades é uma versão do sistema métrico que teve uma aceitação mundial. Como podemos ver na tabela, o SI especifica o comprimento em metros, abreviado pela letra M minúscula, o tempo em segundos, abreviado pela letra S minúscula, e a massa em quilogramas, abreviado pelas letras K, G minúsculas. A unidade de força, chamada Newton, representada pela letra N maiúscula, é derivada de força igual massa vezes aceleração. Assim, um newton é igual à força necessária para dar a 1 kg de massa a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Newton é igual a quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Nos Estados Unidos é usado outro sistema de unidades de medidas, como podemos ver na parte de baixo da tabela. Então, através dessa outra tabela, podemos fazer as conversões necessárias para o SI. Se o peso de um corpo situado na localização padrão for determinado em newtons, então podemos aplicar a equação força igual massa vezes aceleração. Levando em conta que a força, nesse caso, chamaremos de P, peso, e a aceleração em que o corpo estará sujeito é a aceleração da gravidade, então podemos escrever a equação da segunda lei de Newton da seguinte forma: peso é igual massa vezes G, aceleração da gravidade. Portanto, um corpo pesando 1 kg pesa 9,81 newtons. Um corpo pesando 2 kg pesa 19,62 newtons e assim por diante. O SI é muito usado na engenharia, visto que se pretende torná-lo padrão de medidas mundial. Por isso, as regras para seu uso e a terminologia serão apresentadas a seguir. Prefixos. Quando uma quantidade numérica é muito grande ou muito pequena, as unidades usadas para definir seu tamanho devem ser acompanhadas de um prefixo. Alguns dos prefixos usados no SI são mostrados nessa tabela. Cada um representa um múltiplo ou submúltiplo de uma unidade que, aplicado sucessivamente, move o decimal de uma quantidade numérica para cada terceira casa decimal. Por exemplo, 4 milhões de newton é igual a 4.000 kilonewtons, ou 4 meganewtons. E 0,05 metros é igual a 5 milímetros. Observe que o SI não inclui o múltiplo deca, 10, e nem o submúltiplo cent, 0,01, que fazem parte do nosso sistema métrico.
Agora é só praticar resolvendo os exercícios propostos que foram enviados junto com essa aula, para garantir que você já está familiarizado com as unidades que queremos usar nesse curso. Não deixe de fazer os exercícios. Eles são muito importantes para fixar o conhecimento. Bons estudos. Na próxima aula, iremos aprender sobre vetores, além de fazermos uma revisão de trigonometria, assuntos muito importantes para o nosso desenvolvimento em engenharia. Até lá.